Vamos olhar então o nosso resultado e ver como que você pode fazer suas interpretações. Lembre-se que o Arlequim, ele gera uma pastinha com o próprio nome daquele arquivo que você colocou para rodar. Então, ó, eu tinha colocado os snips e os microsatélites, e cá estão eles com o mesmo nome de pasta. Vamos olhar então o resultado para o teste de Mantel utilizando os microsatélites. E, como eu falei, sempre vai ser a mesma estrutura, não importa o marcador. Então, nesse arquivo XML aqui, nós encontramos os nossos resultados. Como que eu acho o Mantel? Olha, eu vou te dar duas dicas, eu já sei onde fica, mas para facilitar a sua vida. Você dá um Ctrl Find, né, ou Ctrl Localizar, Ctrl L. Ctrl Find, aqui. Um localizar e digita Mantel. Porque eu recebo mensagem toda hora. Eu não sei onde está o teste de Mantel, eu não sei. Gente, põe o nome do teste que vocês vão encontrar. Então, aqui ó, é o resultado. Ó, é a análise, né, da correlação de matrizes, o teste de Mantel. E aqui no arquivo de saída, a gente tem, então, as listas das matrizes que foram avaliadas, né, que a gente fez o nosso teste estatístico. Então, a primeira aqui é a matriz de distância geográfica, x1, e a segunda é a matriz de distância genética, y, que eu havia colocado. E aqui a gente tem o resultado. E agora você deve estar se perguntando, beleza, que números lindos e maravilhosos, o que que eu pego? Não sei, mas eu sei, eu vou te mostrar e você nunca mais vai errar isso, viu? Ups, porque é o seguinte, muita gente erra essa bagaça, você não vai errar. Pega aqui o valor errado, interpreta o trem tudo errado. Você vai pegar esse valor aqui, ó, coeficiente de determinação, tá? Exatamente isso, coeficiente de determinação, que é o R ao quadrado. Esse R ao quadrado, ele varia de 0 em 1, porque ele é o quê? Ele é uma relação entre duas coisas. É por isso que ele varia de 0 em 1. E o que que ele vai falar? O próprio programa te diz, olha só. Determinação de Y, e o que que é o Y? Y é a distância genética. A determinação de Y por X. X é a distância geográfica. Então, a determinação da distância genética pela a distância geográfica é 0,21 aqui. Só que eu posso colocar esse valor em porcentagem. Então, eu posso dizer que a diferença genética entre as populações pode ser explicada pela distância geográfica, ou que 22% do que nós encontramos de distância de variação genética entre as populações e distância genética entre as populações é produto da distância geográfica. É produto, então, da geografia. Só que você não pode simplesmente vir aqui olhar o coeficiente de determinação e beleza, beleza, já sei se eu tenho aqui uma porcentagem que explica a variação genética nas minhas populações pela geografia, é isso aí, já interpretou o teste Mantel. Não, você tem que olhar o valor de P aqui embaixo. Sempre associa a estatística com o valor de P, porque senão você pode estar avaliando uma coisa achando que tem uma interferência da geografia ou que tem isolamento por distância, quando esses valores não têm significado estatístico. Então, para esse exemplo aqui que a gente pegou, nós temos um p-valor significativo. A gente teve um p-valor de 0,04. Então, eu posso dizer que, para o estudo que eu estou avaliando, a evidência de isolamento por distância nas populações, ou que 21% da variação genética que eu encontro pode ser explicada pela distância geográfica, e perceba que aqui seria, digamos assim, um isolamento por distância relativamente pequeno, né, fraco, né, um alto isolamento eu poderia ter aí 70, 80, 90, 100, quase 100%, enfim, mas só fique de olho nisso, porque também, como eu falei para você, não é simplesmente você falar há indicativo de isolamento por distância ou não há indicativo de isolamento por distância. Você tem que olhar para o seu dado, você tem que olhar para as suas populações, verificar o impacto disso, qual que é a porcentagem do seu coeficiente de determinação, do seu R ao quadrado, e além disso, associe com outras coisas, dá uma olhada em como tá, por exemplo, se você trabalha com os SNPs ou com os microsatélites, faça aí uma análise de agrupamento, né? Verifique quais são os grupos genéticos que você tem e avalie esses grupos genéticos, como que está a distribuição desses grupos genéticos nas suas populações. Isso pode te dar muitas pistas, por exemplo, se você tem um
Um varão é ótimo, gente. Oh, meu senhor. Se você tem um padrão clinal da variação genética, ou se não é um padrão clinal, tem gente que não gosta do nome padrão, eu sempre fico com dificuldade de colocar um sinônimo. Mas enfim, se você não tem uma caracterização do que você enxerga, clinal ou não clinal, né? E aí associa então com o seu teste de Mantel. Ah, eu trabalho com sequências, usa o BAPS, dá uma olhadinha no BAPS, observa essas coisas, que associando tudo isso, eu tenho absoluta certeza que você vai ter interpretações belíssimas sobre aquilo que você se propôs a estudar, sobre aquilo que você se propôs a pesquisar e vai sair aí com um trabalho belíssimo, porque você tem o domínio nas análises e principalmente nas interpretações dos dados em diversidade genética.